com muitos anos de capelania, posso lhe falar. A gente sempre vai levantar pessoas que não vai gostar do nosso trabalho. Fazer o bem para a humanidade não vai gerar boas amizades. Programa Capelania de Impacto. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos no ar, Capelania de Impacto, são 22 horas em ponto. Estamos aqui começando também na live no TikTok, agora no nosso canal Capelania de Impacto. O TikTok abriu a live pra gente e estamos fazendo na nossa própria plataforma. Meus irmãos, hoje vamos com a oração inicial. Deus soberano e amado, Deus eterno, começamos uma programação aqui na Rádio Maria FM. Pai, que Tu venha abençoar todos os ouvintes, todos aqueles que estão sintonizados nessa frequência, os que vão acompanhar pelo aplicativo, os que vão acompanhar pela live. Abençoa esse povo, abençoa a cidade de Marituba, abençoa as famílias. Pai eterno, corta o laço, quebra a lança e acalma a tempestade na vida desse povo. Pai, abençoa aqui o Jobson, Pai amado, que está na parte técnica. Abençoa o Bispo Otto, que vai nos ajudar, Pai amado, na programação de hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor. Toma a frente, a direção, porque a honra é Tua e a glória é Tua e a Ti pertence. Em nome de Jesus. E agora nós vamos com... Seminário da Capelania de Impacto. Glória a Deus. Hoje, como prometemos, na quarta-feira passada, que foi o lançamento desse programa, é um novo formato, né? Antigamente nós tínhamos o programa Comando de Cristo e também tentamos a sabedoria, né? O banquete da sabedoria. Mas aí Deus vai lá e toma a direção e diz, não, o projeto nós vamos mudar agora. Agora vocês vão falar sobre a Capelania de Impacto. Então, hoje, a Capelania de Impacto vem com um seminário. Estamos aqui com o Bispo Otto, que nós vamos comentar sobre essa iniciativa da Capelania de Impacto, né? E hoje nós vamos falar das bases bíblicas e teológicas. O seminário da Capelania de Impacto vai falar sobre as bases bíblicas e teológicas, que a capelania ela é respaldada pela Bíblia. E nós vamos aprender um pouquinho, né, estudando a palavra. Por isso que é um seminário. O seminário é um espaço de estudo, é um espaço de construção do pensamento, né, produzir um pensamento voltado dentro da Bíblia para a jornada da Capelania de Impacto. E começamos com atividades da Capelania de Impacto no Antigo e no Novo Testamento. E aí, primeiramente, eu passo a palavra para o Bispo Otto, para ele se apresentar, mandar uns abraços aí para quem ele assim desejar. O Bispo Otto, fique à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, já quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos nessa programação de estarmos falando sobre capelania. Quero agradecer a Deus, quero também agradecer pela oportunidade de o Senhor ter dado aqui conosco, que estamos aqui falando sobre capelania, que é uma matéria também que abrange também dentro da teologia, para poder falar e ter resultado sobre a evangelização em alguns setores que abrange o evangelismo pessoal, o evangelismo social, o evangelismo nas áreas, em todos os sentidos, que muitas pessoas não têm coragem de trabalhar nessa área. A capelania, a gente vai trabalhar nisso durante alguns minutos aqui, a gente vai estar esmiuçando ela, para poder estar falando sobre a gente saber atacar e saber ganhar essas vidas para Jesus com capacidade física e espiritual, em nome de Jesus.
Amém. O senhor já pode começar, né, a explanar aí. Nós temos a referência. Sim, senhor. Amém? Amém. Fique à vontade. Tá aqui, ó. Atividade de capelania no Antigo e no Novo Testamento. Nós temos também aqui o levita de Mica. Tá lá em Juízes capítulo 17, versículo 7 ao 13. Né, que ele simplesmente chegou, segundo a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que o Antigo Testamento Deus tinha a sua forma de levar o conselho à humanidade, né? E Deus tinha as suas formas de dar o seu conselho para pessoas que estavam sem direção, sem uma palavra, sem um consolo, algo para poder ser resolvido. Antigamente se surgiram os profetas, os sumos sacerdotes, tinha toda a variedade. Mas o comum mesmo eram os profetas, então o levita, né? Mas aqui vai entender que o levita de Mica, Juízes 17, versículo 7 até o 13, que Deus usou esse homem para poder fazer um trabalho, ao qual o trabalho social de levar um conselho àquela nação que tinha passado 300 anos, desde Josué até Samuel. Que os juízes tinham essa função de julgar a nação, de dar o conselho, de dar o amparo para poder, para dar uma palavra para a direção do povo da nação. Pois aquele povo já tinha perdido a liderança, José não estava mais vivo, mas mesmo assim Deus estava dando direção para poder chegar uma palavra, para poder a nação trabalhar debaixo da direção da palavra profética. Temos também aqui os reis consultando os profetas como capelão. Está lá em 1 Reis capítulo 22, versículo 4 a 8. A Bíblia sempre tinha isso. É tanto que o profeta Samuel, se você for ver, em 1 Samuel capítulo 15, Saul, um rei de Israel. Eu sei que não está aqui, mas eu vou dar aqui uma explicadinha aqui. Mas está na Bíblia, né? Mas está na Bíblia. Saul desobedeceu a voz de Deus porque simplesmente Deus usou Samuel como um capelão naquela época. Como é o capelão? Alguém que dá uma palavra de direção. Alguém que dá uma palavra de direção para o povo. Olha, vai lá, faz isso, isso, isso e isso. E a Bíblia diz que Samuel não obedeceu a voz através do profeta. Porém, você vai entender que o profeta naquela época, como também tinha um atalaia, está lá em Ezequiel, né? Que a Bíblia diz que ele tem a responsabilidade de avisar o conselho de Deus. O atalaia que ficava em cima daquelas estruturas para ver de onde vinham as guaritas. E ele via onde vinham os inimigos. Ele disse, olha, vem os inimigos, vem pela direção tal. Ou seja, a responsabilidade de falar o conselho, a direção, dar uma palavra, revelar o sentido da vida debaixo do cristianismo, né? Na visão do cristianismo, que é ter vida com Deus. E assim um profeta também, se você for estudar na Bíblia, o profeta tinha duas mensagens básicas. Qual era? Ou era a palavra de arrependimento, ou era de bênção. Como na tradução bem literal. Ou era pancada, ou era consolo. Ou era conserto, ou era consolo. Tanto que o povo tinha um arrependimento para quê? Para gerar um arrependimento. Quando vinha o arrependimento, vinha o consolo. Vinha as bênçãos, providências, milagres, livramento. A mão de Deus trabalhando, a mão da providência de Deus. Isso era um profeta, um atalaia, um capelão no Antigo Testamento. Que dá para ver que Deus, através dos seus homens de Deus, tem dado direção. Lembrei de outra palavra de Ezequiel, rei Ezequias. Capítulo 37 do profeta Isaías, 38 do profeta Isaías. Olha o estreito do capelão. Deus foi até Ezequias, bota a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. A Bíblia revela, dizendo que ele chorou, se arrependeu e se lembrou do tempo que ele caminhava com Deus. E a Bíblia diz que o profeta voltou até a casa dele e disse, olha, certamente que eu vou te acrescentar mais 15 anos. Ou seja, a palavra que confrontou foi a palavra que trouxe a bênção e o consolo. Olha a missão do capelão aí. Levar uma palavra que esteja na direção de Deus. O bom samaritano, né? O bom samaritano, que é o verdadeiro capelão. Lucas 10,
29 ao 37. Quem não sabe a história do bom samaritano? A Bíblia diz que passou o levita, passou o sacerdote, e nenhum dos dois atenderam ele. Alguém que estava doente, alguém que estava, precisando de cuidados. Sofrendo, né? Sofrendo. Estava passando, prestes a morrer, foi espancada quase à morte. E era a briga da vida contra a morte. E a Bíblia diz que Deus mandou alguém que era improvável. Quem era o samaritano? O samaritano era alguém discriminado, né? Discriminado, ninguém pelos dava judeus. nada pro... Rejeitado pela nação dos judeus, o meio-irmão dos judeus, né? Um judeu um pouco mais abastado. E aos olhos da religiosidade, Deus poderia usar todo mundo, mesmo samaritano. Mas Deus, na figuração desse samaritano, dá uma tipologia de quem era Jesus. Morrer por alguém, dar vida por alguém que ninguém dava nada. Se doar, né? Se doar. É o ato de fazer algo sem ver nada em troca. A gente chama de empatia. Você não tem condição de me dar, mas eu vou fazer. O capelão, ele tem que ter empatia. Exatamente. Ele tem que se doar pelo seu próximo. Exatamente. O capelão tem que ter essa configuração nele. Sempre fazer algo sem ver nada em troca. É claro que às vezes a gente até pensa, meu Deus, e aí? Tanto que a gente faz, mas a gente sabe que o capelão, ele faz porque ele ama a Deus, ele sabe que ele tem que fazer, porque tem vidas precisando dele. Ele tem que estar disposto, olha o que o capelão é, tem que estar sempre disposto a fazer algo, sempre sem ter nada em troca. Às vezes vem essa parte. Aí alguém me fez a pergunta, uma certa feita, quem é que vai dar o nosso resultado? Eu disse, meu irmão, Deus que vai abrir as portas. Você abençoa o teu próximo e Deus certamente, ele te abençoa. Não é verdade? Eu me lembrei no Salmo 41, que a Bíblia diz que bem-aventurado que abençoa o pobre na sua necessidade, que no dia mau não vai ter. Né? Deus assiste, né? Deus assiste. Lê o Salmo 41, você vai entender. O versículo 9 é bem mais enfático. Vou até ler aqui o Salmo 41, versículo 9. À vontade, é um seminário. Salmo 41, olha o que a Bíblia diz, ó. Olha o que a Bíblia revela para nós. Salmo 41, olha o que a Bíblia diz. Mas principalmente o verso 9, vai dar uma direção para aqueles que... Verso 1 diz assim, ó, bem-aventurado é aquele que atende o pobre, que o Senhor livrará do dia mau. O Senhor livrará e conservará em vida e será abençoado na terra. E tu não os entregarás à vontade de seus inimigos. Olha o versículo 9. Até o meu próprio inimigo em que tanto confiava, comia do meu pão, levantando contra o meu calcanhar. Dá para entender que às vezes a gente passa por algumas situações na vida, mas Deus livra de toda ocasião que você vai passar. E outra coisa que o capelão sempre vai ter que enfrentar, meu irmão. Uma coisa que eu não entendi, mas agora eu entendo. Com muitos anos de capelania, eu posso lhe falar. A gente sempre vai levantar pessoas que não vão gostar do nosso trabalho. Fazer o bem para a humanidade não vai gerar boas amizades. Porque tem mais pessoas para fazer o mal que para fazer o bem. Você já percebeu que quando você é alguém convidado para ir para uma festa, ir para o mundo, fazer coisa que não presta, tem mais pessoas para lhe convidar para o mal que para o bem? Mas pessoas para fazer o bem, para cuidar de você, são poucas. Por quê? Porque na verdade é mais fácil fazer o errado que fazer o certo, não é verdade? Mas o capelão, porque ele faz o certo, ele gera nas pessoas a expectativa de livramento para alguém. Então isso vai gerar, sabe o quê? Perseguição. Mas ao mesmo tempo, gera o quê? Livramento na perseguição. Amém, meus queridos? Vamos lá. Capelão terá também seus serviços reconhecidos por Jesus no dia do juízo. Mateus 25, 34 ao 46. Meus irmãos, tudo que a gente faz, a Bíblia diz que é a chamada, na nossa versão é a chamada lei da semeadura, Gálatas 6:7. Na versão do mundo vai dizer que é a lei do retorno.
A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo que a gente planta a gente colhe. Versículo 11 de Gálatas 6 vai dizer que fazer o bem a todos, principalmente os domésticos na fé. Né? Aí o que acontece? A gente tem que entender que a vida de capelania é vida de doação. Atos 20 e 35 diz a Bíblia, apóstolo Marques, que é melhor dar do que receber. Às vezes hoje em dia, em muitas denominações evangélicas, não é todas, às vezes as pessoas querem mais receber do que entregar. Mas a vida de um capelão de verdade, ele tem uma vida de entrega. Às vezes ele tira da onde não tem para sustentar onde tem. Eles tiram da onde a fonte não está para poder chegar até onde pessoas que precisam. É aí que o capelão entra, é aí que Jesus Cristo falou. Eu tive nu, me cobriste. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive com sede, tu me deste de beber água, matar minha sede. Aí perguntaram para Jesus, quando é que nós fazemos isso para ti? Aí Jesus falou, quando fizeste aos meus pequeninos. Ou seja, é vida de doação, é vida de semeadura. Tem hora que a gente planta, entrega. E a mensagem é, um dia vai dar resultado. Isso vai dar fruto, vai florescer. Você vai entender o que é que Deus está fazendo para a sua vida. E aí que a gente chega, já é a parte dos louvores já. Amém. Aleluia. Vamos com um louvor. Daqui a pouco nós voltamos, mas aqui a live, ela continua. Eita glória. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós estamos começando a nossa programação do Seminário da Capelania de Impacto, aí com o Bispo Otto comentando sobre as referências teológicas e bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Hoje nós estamos com o módulo seminário e vamos explicar o que é esse projeto da Capelania de Impacto. Nós começamos com a oração no monte, já estamos executando toda terça-feira às 22 horas. Agora estamos com a programação na rádio e a terceira parte. Estamos divulgando os cortes nas redes sociais, no Kawaii, aqui no TikTok, no YouTube, no Face, no Instagram. Eu já peço a você que está, porventura, está assistindo a live, você que passar pela live, acompanhe as nossas redes sociais. No Kawaii, no YouTube, no TikTok, no Instagram e no Face. Perdão. E a quarta parte do projeto, nós vamos elaborar um programa semanal no YouTube falando sobre o nosso projeto. A quinta parte do projeto já está acontecendo, que é a live no TikTok. O TikTok até concedeu, mesmo sem a gente ter ainda muitos seguidores, o TikTok concedeu. Ele só concede a partir de 500 mil seguidores, mas ele concedeu, ele viu que o conteúdo é um conteúdo de relevância e o TikTok ele concedeu a oportunidade de a gente fazer a live por aqui. Então já está ativo essa parte do projeto. E a sexta parte é matéria em campo. Nós vamos fazer matéria em campo. Vai ter um evento na igreja tal, vai ter uma vigília, vai ter a marcha para Jesus aí do pastor Rivanildo. Nós vamos para o campo, nós vamos fazer reportagem lá do evento, vamos falar, entrevistar os irmãos. Tipo uma reportagem, né? Um documentário sobre
o evento. A gente vai fazer um microfone, né, da externa e assim vai, para divulgar esse trabalho da Capelania de Impacto. E no projeto também nós vamos ter o curso, né, futuramente. O curso, ele vai funcionar, o estágio é um curso que vai durar 3 dias, é internato, 3 dias direto estudando a Capelania de Impacto. E o curso propriamente dito são 7 dias de treinamento para o futuro. E futuramente nós vamos ter evangelismo na rua, vamos ter vigília, vamos ter os cultos de missões e vamos ter as visitações no lar, que é isso que nós estamos comentando aqui, que o capelão ele tem que ter essa prática. Não adianta a gente apresentar a teoria no seminário e não viver a prática, né? E é isso, meus irmãos. Nós estamos apenas começando, mas Deus já está trabalhando com todos nós nessa iniciativa da Capelania de Impacto. Agora vamos entrar na rádio aqui. Estamos apresentando o programa Capelania de Impacto. Glória a Deus, santo é o Senhor. Meus irmãos, estamos de volta aqui na Umaré FM 87.5, Marituba na frequência certa. É o seu programa Capelania de Impacto com o pastor Marques. Anote aí o número da Umaré, 982 31 29 58. 982 31 29 58. Você pode entrar em contato, pedir oração. Amém? Que nós vamos estar orando aqui pela sua causa, né? Inclusive, nós temos um caderno de oração abençoado, onde nós descemos um monte e apresentamos o seu propósito. Meus irmãos, antes de começar o segundo bloco do seminário, eu quero mandar um abraço aqui para os pastores, né? Nossos amigos, a pastora Wanda, lá da Exército de Deus Vivo, o irmão Lúcio, lá que está descendo um monte com a gente, a irmã Antônia. Mandar um abraço para minha família, a pastora Gleide, meus filhos, Ezequiel, Radassa, minha sogra, a Dona Maria. Um abraço aos cabaneiros de plantão, se tiver algum cabaneiro escutando aí a Rádio Mari, ou vendo, assistindo a nossa live, um abraço. Eu estou até aqui a caráter, né, com a camisa da cabana. Um abraço aos nossos pastores da cabana, o pastor Márcio, o pastor Jeú, o pastor Gerson e o pastor Elismar. Meus irmãos, vamos para o segundo bloco do seminário da Capelania de Impacto. Agora nós vamos falar aqui, né, o conceitos bíblicos fundamentais. Eu vou fazer uma explanação aqui, aí passo, né, a palavra para o Bispo Otto. A dignidade do valor humano, né? Gênesis 1:27 explica que nós somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Aí eu vou agora de encontro a você. Vou dar uma de Siqueira Júnior, mas só que o Siqueira Júnior fala com o pessoal usuário de droga, mas você aí, que acha que é o verme do carrapato, é você mesmo. Você tem valor. Aquele louvor, né? Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você é a coroa da criação. Você na live aí, para com esse negócio de depressão. Eu sei que depressão é uma coisa séria. Para com esse negócio de complexo de inferioridade. Você é a coroa da criação, né? A dignidade do valor humano. Se valorize. Se valorize porque você é uma bênção. Você é um milagre, né? Então,
O capelão ele tem que ter essa ciência de que o ser humano é importante para Deus. Independente de como esteja esse ser humano. Se o capelão não tiver essa ciência, ele correrá o risco de cometer falhas com as pessoas, de destratar as pessoas. E o capelão, ele não pode destratar o ser humano. Pode ser quem for. Pode ser de qualquer classe, pode ser, vamos falar do gênero, né? Pode ser qualquer gênero, qualquer religião. O capelão ele tem que ter ciência de que o ser humano tem valor para Deus. Aí eu passo a palavra mais uma vez para o Bispo Otto explanar o restante aí do nosso seminário. Em cima disso daí nós sabemos que o trabalho do capelão, e tratando com a humanidade, ele sabe que o valor primordial da humanidade. João 3,16 diz, na verdade, o versículo central da Bíblia está em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 diz o texto que a prova que Deus nos amou é que Deus deu seu Filho Jesus Cristo, que Cristo morreu por nós ainda sendo nós pecadores. Ou seja, é a dignidade que Deus dá à humanidade independente da condição ou do que a pessoa passa. É a pessoa que tem que entender o chamado. E a gente não pode rejeitar de jeito maneira. Aí eu já vou para a segunda situação. Motivação cristã para o trabalho. 1 Coríntios 10:31. Colossenses capítulo número 3, versículo 23, 24. Daniel 6:3. Eu me lembro de 1 Coríntios 10:31 que diz: quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de quem? De Deus. Papai. A glória de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1:31, se eu estiver enganado, diz assim, ó: façamos tudo, quer se gloriar, se glorie na pessoa de Jesus. O trabalho do capelão nunca vai ser por nosso engrandecimento. Romanos 11:36 diz a Bíblia: tudo por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Então nós sabemos que o trabalho do capelão não é porque a gente se acha maior ou melhor do que alguém, não. A gente entra no mesmo nível daquele que você explicou agora. Antes da gente pregar o amor de Deus, a gente sente o amor de Deus, o impacto da capelania de impacto. A gente sente primeiro o impacto em nós e depois a gente passa esse impacto. Todos nós que fomos capelão, eu para mim, na minha opinião, um capelão só pode ser um capelão de impacto se ele tiver um impactado pelo poder do Evangelho. Eita glória. Ou seja, ele só pode ser um capelão de impacto se ele for impactado por esse Evangelho que muda a vida do crente. Não é garantir perfeição. É reconhecer que eu sou pecador e eu preciso ter um encontro com Deus. Foi que eu preguei hoje mais cedo na igreja de São. Foi que eu tentei trazer uma palavra que a garganta não está muito boa. Mas eu me lembrei daquele coxo na porta do templo. E a Bíblia diz que era coxo desde o ventre da mãe. E a Bíblia diz que todo dia ia para a porta do templo pedir esmola. Até João e Pedro chegar. Ou seja, era mendigo na casa de Deus. Na porta da casa de quem? Todo dia ia gente lá orar. Todo dia ia gente lá adorar. Fazia pouco caso do Fazia pouco caso e só dava esmola. Ele não queria só esmola. Ele estava acostumado, me perdoa a expressão, mendigar. E muita gente vive assim, tanto no meio cristão quanto no meio secular. Exatamente, a mendigar, migalhas espirituais. Só migalha. Quer só as migalhas espirituais. E às vezes tem pessoas que estão precisando levanta-te anda. Deus me faz lembrar a passagem da mulher cananeia. Eu quero comer. Só as migalhas, né? Mas só que o pão inteiro era dos filhos. Mas hoje o pão inteiro é para todo mundo, é Jesus. O pão da vida. Pão da vida, mas muita gente se contenta só com pedaços pequenos, a fatia. Eu acho até interessante porque é o seguinte: o acomodismo é algo inevitável na vida daqueles que não querem se destacar para uma grande vitória. Isso não é culpa somente dos capelães, mas isso é culpa também daqueles que escutam a mensagem da gente.
Porque a gente, às vezes, eu falo por mim, esses dias agora eu estou orando muito. E Deus tem me cobrado a orar por milagre quando eu estiver pregando. Não porque Deus não faça milagre, mas porque a glória de Deus se manifeste e as pessoas venham entender que o Jesus que a gente prega É o mesmo. é o mesmo. Né? A Bíblia diz: os sinais seguirão Aos que aos que creem. creem. Marcos 16, 17. Mas antes ele disse ao trabalho do capelão: e de pregar o evangelho a toda Criatura. quem crê for batizado será salvo. Então o trabalho do capelão não é só pregar o evangelho, não. Pregar o evangelho com sinais e maravilha. Então ele não vai ficar na porta do templo como esse coxo. Vai chegar alguém e vai dizer: levanta-te e anda. Eu vou te dar a ferramenta melhor do que o dinheiro. Tu quer dinheiro agora para comer, para beber? Faz o seguinte, vou te dar a ferramenta melhor. Tu vai andar e tu vai viver com o sol do teu trabalho e tu vai contar testemunho do livramento que Deus te deu. É forte. E- A migalha não vai ter o mesmo impacto que a palavra com sinais. com sinais e maravilhas. Ou seja, o evangelho, justamente aí que entra a capelania de impacto. É quando o evangelho transforma a vida do pecador e o pecador ele sai daqui: opa, eu não quero só ser um crente que vou para a igreja para receber as bênçãos de Deus, as bênçãos materiais de Deus. Eu vou lá porque minha alma é sarada, e se o meu corpo é sarado pelo poder da palavra, eu não vou depender somente dos irmãos. Eu vou sair e vou fazer algo e Deus vai mudar a minha vida, porque o Deus do evangelho mudou a minha vida. Eita, agora, vamos lá. Tem muita coisa aqui ainda, irmão, para Deus fazer. Exercício da misericórdia. Romanos 12, 6 a 8. Ou seja, capelania, irmão, é para quem tem misericórdia. Né? Nós vemos tantas pessoas aí por aí que eu já vi muito. Eu vou puxar sardinha no nosso meio evangélico. Deus mata o fulano, não sei o que. Eu vou profetizar que Deus vai matar. Não. Olha o que o salmista diz no Salmo 23. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Né? Prepara-me um banquete na presença de quem? Dos meus inimigos. Ele não pediu para Deus matar os inimigos. Na verdade, é a mesma coisa, nós temos que ter misericórdia. Olha o que Jesus Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 5. Amar os que maldizem, orar aqueles que o quê? Vos perseguem. Ou seja, nós temos que entender, meus irmãos, que a vida do capelão, eu vou até mais além, não é só do capelão não, do capelão, do obreiro, do diácono, do presbítero, do evangelista, do pastor, do bispo, do apóstolo, de qualquer um, do pecador, do crente, do ímpio, seja quem for, é praticar misericórdia. Todos nós, como ser humano, precisamos praticar. Aquela passagem que Jesus falou: você não sabe o significado de misericórdia, Quero. E não sacrifício. O que é misericórdia? Misericórdia. Misericórdia é algo que a gente... Misericórdia é algo que a gente... Eu comparo a misericórdia a algo parecido com a graça. É algo que a gente necessita porque precisamos, mas não temos poder para pagar ela. E Lamentações de Jeremias diz: a causa de nós não sermos o que consumido... É a infinita misericórdia de Deus. Que não tem fim, renova cada manhã. Ou seja, é por isso que todos os dias tu não acorda, perdoe falar, você não amanhece, mas um dia morto, mas se vivo. Alguém não vai te enterrar. Tu acorda com teus próprios pés e pode dizer assim: Jesus, muito obrigado, tu és misericordioso. E assim a gente vai crescendo na vida. Porque a misericórdia de Deus é motivo, né? O último lá para nós chegar lá para a última parte do louvor é o chamado para servir. Mateus 20, 28. Jesus fez uma comparação. Eu vou fazer uma comparação. A Bíblia diz que aquele que quer ser servido, que sirva primeiro, né? Ou seja, não tem servo maior do que o Senhor e não tem um Senhor maior do que o servo. Ou seja, aquele que quer servir, que sirva primeiro. Aquele que é o menor é o maior. Ou seja, tudo no Evangelho é o contrário. No mundo, o maior é aquele que se destaca, é aquele que faz mais, é aquele que se apresenta mais, tem uma mídia, tem uma logística, tem o que tem mais carro, que tem mais dinheiro, que tem mais condição, ok. Para Jesus não.
Aquele que tem mais é aquele que tem menos. Quanto mais humilde for, Quanto mais servo e humilde for, mais ele vai ter com Jesus. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Né? Tiago, está escrito isso. E João também, 1 Pedro capítulo 5 fala sobre isso. Exaltação de Deus. Que é isso? Para você ser exaltado, aquele que se humilhar será exaltado. Tem gente que não tem que passar humilhação, não. Aquele que se humilhar é diferente. Uma coisa é alguém lhe humilhar, outra coisa é você humilhar perante a Deus. A humilhação que Jesus está falando. Reconhecer que não somos nada sem Ele. Exatamente, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Aí eu me lembro de outra coisa, sabe qual é, do apóstolo Marques? Do servo inútil. Jesus fala do servo inútil e do servo útil. A parábola está escrita na Bíblia. Quem é o servo inútil? Aquele que só faz aquilo que ele manda. Tem que estar apurriando, como diz o cearense. Só obedece porque é mandado. Exatamente. Não faz por amor. Eu vou fazer igual a linguagem do cearense, do nordestino. Tem que estar apurriando ele, perturbando ele. Fulano faz isso. Tem que pagar, tem que dar um agrado, tem que fazer alguma coisa. Aqui não, meu filho. O capelão faz porque ele ama. É o servo útil. Aí Jesus fala até, lá em João 15, ele fala até, sabe o quê? Ele fala sobre o quê? A respeito disso? Ele fala sobre o filho. A diferença entre o filho e o servo. Porque o servo só faz aquilo que ele manda. E o filho não. O filho antes do pai mandar, ele está fazendo. Está fazendo. Aí eu entro na última parábola que também Jesus falou. Que Jesus falou sobre isso. A parábola dos 2 filhos. A Bíblia diz que um certo rei tinha 2 filhos. Vou encerrar e a gente já vai para a última parte, a parte do louvor. Ele fala sobre 2 filhos. Um, ele mandou fazer algo e o filho disse que não ia fazer. Não vou porque não quero, porque não é minha vontade, não estou afim de fazer. E a Bíblia diz que o filho teve consciência, foi lá e fez. Porque falou que ia fazer. E aí o outro disse que eu vou fazer. Não, eu vou fazer. Não fez. Aí Jesus faz uma pergunta, um trocadilho, né? Quem foi aí o servo fiel? Ou seja, nós não queremos... É como o apóstolo Marcos diz, o pastor Marcos diz aqui. Aqui não vai ficar só na teoria. É o fazer, o executar. Capelão é assim. Se pega a parte retórica, a parte da teoria aqui agora, daqui a pouco a gente sai da rádio e a gente vai fazer na prática. Nós aqui que já somos capelão um bom tempo, já temos na prática. Então você pode pegar todo mastigadinho, porque a gente está fazendo papel de servo. Bom e fiel. No pouco foste fiel. No muito te colocarei. Olha aí. Eita, Jesus. Até arrupiado agora. Glória. Jesus é fiel. Amém? Amém. Vamos com louvor, daqui a pouco voltamos com mais seminário da Capelania de Impacto. Eita, glória. Isso o que você tem. Você é um ser. Você é alguém Tão importante para Deus. Pois é, meus irmãos. Uma programação abençoada para a sua vida. Nós estamos explicando. Toda quarta-feira vai ter essa live abençoada. Hoje estamos com o seminário da Capelania de Impacto. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter o podcast da Capelania de Impacto. Eu vou sentar com o Bispo Otto aqui, porque ele faz parte do programa, ele vai estar sempre com a gente aqui. E nós vamos falar com o dono da obra, o dono da capelania, que é Jesus, para ele indicar um servo de Deus ou uma serva de Deus para ser entrevistado aqui pela gente, pela nossa bancada, com o nosso podcast. A primeira vez que nós vamos fazer o podcast da Capelania de Impacto. E na outra quarta-feira nós vamos vir com a campanha
do lagar transbordante. O que é isso? Lagar transbordante. A referência bíblica está lá em Provérbios 3:10. Honra a Deus com os teus bens, que Ele transbordará todo o teu celeiro e teu lagar. O celeiro é aquele armazém onde o agricultor guarda a colheita, né, da plantação, do trigo, do arroz. E lagar é um tanque onde as pessoas elas amassam as uvas para a confecção do vinho. Então tem todo o simbolismo com o sangue de Cristo, tem todo o simbolismo com a prosperidade. Quando falamos em prosperidade, não é a material somente, é principalmente a espiritual. Lembre-se da história de José, filho de Jacó, que a Bíblia diz que na casa de Potifar, tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele fazia prosperava. Mas José não recebia salário, José era escravo, mas ele era próspero porque tudo que ele fazia dava certo. Igual aquela árvore plantada na beira do rio, lá em Salmos 1. Tudo que você fizer dará certo. Prosperidade é isso. Tudo que a gente fizer diante de Deus dá certo. E quando a gente fala de transbordar, o lagar, o vinho, o celeiro, é que tudo que você fizer vai dar certo. Seus projetos, seus sonhos, o trabalho diante de Deus, o trabalho diante dos homens. Mas tem uma máxima antes. Honra a Deus com os teus bens, né? Vamos agora de novo na rádio. Eita. Glória a Deus, estamos horas e 41 minutos de volta. Meu irmão, tá uma benção. Fala a verdade. Não dá para ouvir você daí, mas fale a verdade com Jesus. Não tá uma benção? Só no milagre. Né? Um estudo bíblico, um seminário sobre capelania, né? Aqui na Rádio Maria FM 87.5, Marituba, na frequência certa, né? Aqui o pastor Marcos e o bispo Otto trazendo esse seminário para a sua vida e para os nossos irmãos que estão na live, né? Então, meus irmãos, antes da gente entrar mais uma vez no bloco, do terceiro bloco aqui, de conclusão do nosso seminário, nós queremos aqui, né, agradecer a todos os irmãos que estão participando do Monte com a gente. E nós pedimos para você mandar o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar clamando pelo seu propósito. Liga aqui para o Maria FM. O número é 982 31 29 58. 982 31 29 58. Aí você pode ligar, fazer o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando pelo seu propósito. Meus irmãos, nós vamos continuando aqui com os conceitos bíblicos fundamentais da capelania. E agora é a instrução, a exortação e a admoestação. A referência está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 16. E, mais uma vez, eu vou deixar a critério do bispo Otto, né, passar, né, essa explanação para nossas vidas. Instrução, exortação e admoestação. 2 Timóteo 3,16. Ele vai falar algo que a gente... Vou até ler esse texto aqui. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Olha o que o texto fala. O texto fala que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redaguir, para corrigir e para instruir em toda justiça. Ok?
A Bíblia vai dizer, vai permitir eu falar, em cima desse texto, né, que nós como capelão, segundo a Bíblia Sagrada, também temos o quê? A regalia de poder instruir, exortar e admoestar as pessoas. Ou seja, a instrução não é nada mais, nada menos que um discipulado pessoal. Ensinar o que o Evangelho ensina, seja ele na coletividade ou seja ele na individualidade. Ou seja, o capelão ele tem essa capacidade dada por Deus, pelo Espírito Santo, de estar instruindo as pessoas a andar o caminho que se deve andar, né? A gente geralmente as pessoas atribuem o pastor, ensinar as ovelhas, mas toda pessoa que tem uma preparação para a capelania, toda pessoa que tem uma instrução básica da Bíblia, ela sabe que ela pode ter esse dom de instruir, de exortar, de admoestar, ou seja, ensinar a pessoa. Não é à toa que um dos cargos de oficiais da Bíblia, que Deus fala para a igreja, é do presbitério. Que é o presbitério? É o homem maduro, ou seja, alguém que já está experimentado. Ou seja, quando alguém chega numa igreja pentecostal, numa Assembleia de Deus, ou em qualquer ministério que tenha legalidade mais de 100 anos, alguém está dizendo assim: você está maduro para poder exortar, instruir e admoestar as pessoas. Ou seja, você já tem a maturidade de poder abrir uma Bíblia e chegar assim: ó, eu vou hoje ser alguém para te instruir a crescer na fé. Hoje eu vou ser instrumento de Deus para poder te instruir a crescer no Evangelho. Alguém que tem maturidade, um ancião, alguém de cabelo branco, alguém que tem experiência o suficiente para poder chegar e dizer o que tu deve fazer ou deixar de fazer na obra de Deus. Isso também tá no meio da capelania. Sabedoria, né? 1 Reis capítulo 4, versículo 34, Atos capítulo 6, versículo 10. Aliás, isso aí foi uma qualificação por diácono, né? Capítulo 6, versículo 10 do livro de Atos. Que o diácono tinha que ter essa qualificação. Tem que ser cheio do Espírito Santo e fé, e tem que ter sabedoria. Que se não for, não pode ser. É tanto que um dos que se destacou poderia falar. Dois que se destacaram como diácono, que tinha a Bíblia para poder instruir, corrigir, evangelizar na área da capelania, está lá Filipe e Estevão. Tiveram sabedoria divina, instrução de Deus, para poder abrir a cabeça do povo através da palavra de Deus, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, morte. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque o viver para mim é Cristo e o morte é lucro. Tanto o capelão como a pessoa também se enfrenta com a morte. Ou então pessoas que a gente dá conselho, né? E às vezes a pessoa tem que estar preparada para dar uma palavra no velório, alguma coisa do tipo. Então a pessoa tá preparada para ter que enfrentar. Tanto o teu amigo meu, o pastor Marquês, diz o seguinte: nasceu, tem que estar preparado para morrer. Nasceu nessa terra, tem que estar preparado para morrer. Mas ao mesmo tempo que o cara está preparado para morrer, ele tem que preparar outras pessoas também para morrer. Porque nós somos reativos. E cada um, segundo a psicologia, permita eu falar, tem 4 tipos de características de personalidade diferente. Colérico, sanguíneo, né? O fleumático. Tem pessoas que choram demais, tem pessoas que são engraçadas demais, tem pessoas que são ignorantes demais, e tem pessoas que são igual dinamite, igual bomba. Ele aguenta. Quando puxa o pino na granada, ele explode. Ou seja, tem um limite para ele. Tem pessoas que é manso demais, só vive achando graça. Só tranquilo na dele. Ele tem essas 4 características psicológicas, até a psicologia estuda sobre isso, né? E por que a gente estuda isso? A teologia também estuda isso. Para justamente quando chegarmos num velório, situação de morte, pessoas que vão morrer e está tendo velório, você tem que ter sabedoria e consolar a família que está acontecendo a situação, que está tendo aquela situação de morte, você tem que enfrentar e tem que dar o consolo, a palavra de consolo,
Principalmente aqueles que vão escutar o Evangelho através da sua vida. Sofrimento, irmão. Tanto aqueles que vão escutar, né, pessoas que estão passando por sofrimento, aflição, choro, casamento destruído, famílias que estão por aí. Eu não vou longe. Tivemos esses dias aí 62 pessoas que morreram no voo, né? Agora, essa semana. E a gente tem que orar pela família, porque uma perca dessa é irreparável. Imagina o sofrimento da família dessa, saber que os familiares morreram. Saíram na expectativa de eles voltarem. Eu vou ali, vou trabalhar, chego lá, daqui a 3 horas eu tô em casa de novo. Daqui a 4 horas, e aí? Nunca mais tu vai ver a pessoa. Nenhum ente querido, irmão, vamos ser verdadeiros. Isso aqui eu falo com o capelão. Ninguém, nem eu, nem você, admite a morte, o sofrimento ou a perca. Mas nós temos a solução. Que Jesus é o consolo daqueles que têm convicção na sua palavra. Jesus é a fonte de salvação e libertação e felicidade verdadeira. Esses dias eu estava falando no status que Jesus Cristo é a ponte de estrada entre a verdadeira felicidade para a vida eterna. Ou seja, algumas pessoas podem ter casa, mas não tem lar. Muitas pessoas podem ter dinheiro e ter carro. E ter dinheiro, mas não ter felicidade verdadeira. Muitas pessoas podem ter um ambiente social muito vasto, porém não pode ter um amigo de verdade. Eu conheço pessoas que passam muito sofrimento porque tem tudo nessa terra, mas tem um vazio na alma. Isso é um sofrimento. Nós estamos de frente agora, para me entregar a última fala, que o mal da sociedade qual é? Do século, dos últimos dias. Ansiedade, depressão. Ansiedade, depressão. Os dois polos, né? Exatamente. Aliás, eu não sei se eu estou errado, mas acho que tudo que uma depressão profunda tem é o início de uma crise de ansiedade. Ouvi alguém falar na internet que a depressão é quando você não assimilou os traumas do passado. E a ansiedade é você sofrer por antecipação pelo que ainda nem vai estar nem existindo. Gente que alguém que diz assim, nasceu de 7 meses, né? O cara pega uma carga para ele e tá com cabelo branco com 20 anos de idade. Então nós temos que ver que isso aí são sofrimentos que a alma adquire, que o remédio normal às vezes não resolve. Aí entra a figura do capelão com a palavra de Deus. Exatamente. Tem pessoas que procuram o amor para vencer a depressão, tem gente que vence e vence. Isso aí não deixa de ser uma ferramenta. Tem gente que vence com a música, glória a Deus, vence. Tem gente que vence com o esporte, glória a Deus, vence. Mas a grande maioria vai para as drogas e para o álcool. Exatamente. Aí potencializa o problema. Aí tudo que era para ser resolvido vira o quê? Bola de neve. Aí o que acontece? A única forma de interagir é Deus intervindo através dos capelões, usando a pregação do Evangelho e falando da libertação verdadeira. Aí Jesus chega no sobrenatural. Aí que eu entro na mensagem que eu preguei hoje de novo. Tinha um coxo que desde pequeno, desde o ventre da mãe era coxo e vivia todos os dias na porta do templo. E o templo o que é? Uma casa de oração. Ele conhecia o Deus do templo. Ele sabia que estava tendo culto lá. Ele sabe que Deus está sendo adorado lá. E por que não foi lá ter uma libertação? Mas algo potencializou para poder chegar uma hora para ele. Quem? Pedro e João, cheio do Espírito Santo. Foi lá para a porta do templo. Eu não tenho ouro nem prata. Ou seja, eu não vou pagar o teu vício. Eu vou te dar algo que é melhor que o teu vício. O quê? Um milagre que vai mudar o teu quadro e vai mudar a tua história. E tu vai deixar esse sofrimento de lado. Vai superar a expectativa do sofrimento. Aí, meu amigo,
Não tem que aguente um testemunho de poder desse e um sofrimento que não cai por terra. Em nome santo de Jesus. Amém, glória a Deus. Pois é, meus irmãos, são 22 horas e 54 minutos. Estamos já na reta final da programação do programa Capelania de Impacto aqui na Almar FM. Meus irmãos, eu quero aqui reforçar os cabaneiros, né? Que os dizeres só acaba quando termina, né? Só acaba quando termina. A gente luta como a gente treina. A teoria, o estudo, o seminário é um treinamento. Mas quando a gente for para a prática, a gente tem que botar em prática o que nós estamos aprendendo com o seminário. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos com mais um louvor. Daqui a pouco voltamos já para a conclusão da programação de hoje. E os nossos irmãos da live, nós estamos, né, com essa atividade. Nós queremos que vocês compartilhem aí, que vocês divulguem esse trabalho, aproveitando aí para mandar um abraço os cabaneiros, né? Aqui futuramente eu creio que o Bispo Otto, ele até falou que provavelmente ele não deu para ele ir nessa edição, que foi a 15ª, que foi agora em julho passado. Eu fui na 14ª em janeiro desse ano. E o Bispo Otto, em nome de Jesus, se Deus assim permitir, ele também vai estar participando da cabana nas próximas edições. É tremendo. Então, você também que acompanha a live, se você ainda não é da cabana, procure, pesquise, vai lá no Instagram, procure lá cabana no Instagram. E lá você vai saber o que é. E se você sentir esse desejo de passar essa experiência, lá você... esse projeto, esse treinamento é para líderes cristãos e jovens vocacionados. Lá você vai passar pela escola de caráter, de avivamento e do chamado. Aí a pessoa, o fariseu vai dizer, eu já sou pastor, eu não preciso. É aí que você se engana, porque a maioria das pessoas acham que sabe tudo. Na verdade, nós não sabemos nada. Nós estamos em pleno aprendizado. Na verdade, a Bíblia permite até eu falar, o pastor Marcos, que nós somos eternos aprendizes, né? A Bíblia diz que nós permite eu falar em algumas falas da Bíblia, alguns versículos, que nós somos eternos aprendizes. Há vários versículos, não é um só. Aí me mostre indiretamente, implicitamente, há versículos que diz que nós somos eternos aprendizes. Me mostre um que me fala isso: passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não de quê? Passar. Ou seja, eu não sou eterno. Então, a Bíblia diz lá em Colossenses 3,14 que tem arquivos celestiais. Aí, ó. O céu é infinito. Eu costumo dizer, eu acho que foi o Espírito Santo que me colocou isso na cabeça, que a Bíblia é só uma vírgula do pensamento de Deus. E está escrito na Bíblia, João capítulo 21, diz a Bíblia que se fosse tudo escrito no livro da Bíblia, não ia ter livro que ia conter as obras e ações de Jesus. É por isso que eu digo que a Bíblia é um resumo, um compilado das ações, inspirações e poder de Deus manifestado na terra. Então, vamos para a cabana aprender, né? Vamos treinar. Em nome do Senhor Jesus. Eita glória. Estamos apresentando o programa Capelania de Impacto. Glória, glória, glória a Deus. 22 horas e 58 minutos. Meus irmãos, né, tudo tem um tempo determinado, né, no céu. Eclesiastes 3. Tempo de abraçar. Nós estamos abraçando você nessa noite com essa palavra, com o seminário, né? Mas agora vamos afastar de abraçar nesse momento. Mas Jesus vai permanecer aí com você.
Amém? Hoje nós encerramos por aqui. Eu já quero agradecer ao DJ Jobson, agradecer ao Bispo Otto, agradecer você, querido ouvinte, aos pastores, aos cabaneiros que porventura estiverem ouvindo aí a programação, aos nossos irmãos que estão acompanhando pela live. Nós estamos encerrando aqui o programa Capelania de Impacto. Na quarta-feira vamos voltar com o nosso podcast da Capelania de Impacto. Bispo Otto, com as suas considerações finais aí, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos aqueles que escutaram, agradecer a Deus por mais oportunidade, os irmãos em Cristo, a Cabana também, que eu vou ter o prazer de conhecer breve. E aos demais aqueles que estão escutando aqui o Capelania de Impacto. Deus abençoe a todos, muito obrigado, que o Espírito de Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. CYT 774, canal 198, Rádio Umaria FM. Nosso irmão da live aí, até a próxima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguma outra programação, alguma outra live, a gente vai falando por aqui, por esse canal, no TikTok da Capelania de Impacto. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Pai do Senhor Jesus Cristo. Umaria FM.